Boa noite, igreja. Em primeiro lugar, o tema: acorda tu que dormes. Aleluia. Acorda tu que dormes. Meus amados, nós vamos falar aqui um pouco sobre as primeiras profecias de Isaías e sobre o que elas estavam apontando, que na verdade elas estavam apontando o que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Essas profecias que Isaías colocou, elas estavam apontando no que nós estamos vivendo hoje, nos dias de hoje. E isso tem que nos gerar um temor e tremor. Na verdade, não é só um temor, é um temor e um tremor. Tem que nos levar num lugar a pensar em o que estamos fazendo com o chamado de Deus em nossas vidas. O que estamos fazendo com o chamado de Deus em nossas vidas? Quero ler com vocês Mateus 28, do 19 ao 20, que diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Meus amados, observem comigo que a palavra do Senhor, ela diz: portanto, vão e façam. Vão e façam. Ela está falando no modo imperativo, a palavra do Senhor. Deus está falando no modo imperativo. O que é um modo imperativo? É uma forma verbal utilizada para dar ordens, comandos, pedidos, conselhos e exortações. Só que vocês observem que não tem: se você estiver afim, faça. Se você estiver de bom humor, levante e faça. Se você está bem financeiramente, levante e faça. Se você não está com uma dor de barriga, levante e faça. Não, vão e façam. Observaram? Que não é vão e se você estiver afim, faça. Não, é vão e façam. Não tem um meio termo, não tem talvez, é vão e façam. Amém? O que estamos fazendo com o amor incondicional que foi a nós dado? Nós fomos comprados das mãos de Satanás através de um preço, e este preço foi o sangue de um inocente vertido na cruz do Calvário. Meus amados, nós temos que parar e refletir que para que nós possamos estar nesta noite, aqui neste lugar, dia 22 de junho, às 18 horas e 43 minutos, neste domingo maravilhoso que tivemos, para que nós possamos estar aqui nesta noite, Jesus morreu na cruz. E foi através daquele sacrifício que nós tivemos esse privilégio de estarmos aqui. Nós não éramos merecedores. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. João 3,16: porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Veja, amados, que é de graça. Não éramos merecedores. Sangue inocente foi derramado por nós, para a remissão dos nossos pecados. Observem o que diz a palavra de Deus: para todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Observe que não tem uma condição, não tem um condicionamento aqui, se você é alto, baixo, gordo, magro, escuro, claro, amarelo, azul, cinza, rico, pobre. Não tem. Todo aquele que nele crê. Então, qual a única condição? Que nós declaramos e reconheçamos que o Senhor, nosso único e suficiente Salvador. Não há outro caminho que não seja o Senhor Jesus. Nós não acessaremos o céu se não reconhecermos Jesus como nosso Senhor e Salvador. Não existe outro meio. Se um dia falaram para vocês, assim como falaram para mim, isso é mentira. Não tem outro caminho.
Não existe outro intercessor. Claro, nós temos os nossos intercessores aqui, só estou falando com Deus diretamente. Não existe outro acesso a Deus que não seja por Jesus Cristo. Não existe outro caminho aos céus que não seja por Jesus Cristo. Amém? Meus amados, vocês podem interagir, tá? Não precisa ficar assim tudo tenso, assim o que vem de lá. Relaxa, é só a palavra de Deus. É só o evangelho verdadeiro. Só não, é o evangelho verdadeiro. João 14, do 1 ao 7. Não se perturbe o coração de vocês. Creiam em Deus. Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: vou preparar-lhes lugar. E quando eu for preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Agora vamos ver o que dizem as primeiras profecias do profeta Isaías. Só temos que ressaltar, meus amados, que o profeta Isaías, ele é um profeta messiânico. O que é um profeta messiânico? Quem anuncia a vinda de Messias, Jesus Cristo. Vamos só fazer uma dinâmica bem rapidinha, bem rapidinha. Gostaria que acendesse a luz lá do fundo, meus amados, por favor. Queria que toda a igreja fizesse junto comigo. Eu vou fazer para o lado esquerdo meu, porque eu sou acostumado a dirigir. Então, como se eu estivesse pegando um cinto de segurança aqui. Pode fazer, meus amados. Façam todos. Façam todos. 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 Amém? Nós vamos no 3. Fazer assim, ó, no 3, tá? Só vou ensinar a primeira. Façam o barulho junto, tá? Como se você estivesse colocando o cinto de segurança. Vamos lá. 1, 2, 3. Pá! Aleluia. Glória a Deus. Por que, meus amados? Eu quero falar isso. Porque eu pedi para nós colocarmos o cinto de segurança. Porque o piloto avisou que nós vamos passar por algumas turbulências. E o piloto, quero lhe falar, que é o Espírito Santo de Deus. Aleluia. É só líquido quente para segurar a garganta mesmo. Glória a Deus. Então, assim, meus amados, as primeiras profecias de Isaías enfatizam a conduta moral e ética e criticam severamente o comportamento social aberrante e a decadência moral. Quero ressaltar antes de trazer isso, meus amados, aqui nós estamos falando do povo escolhido, do povo de Deus. Isaías não estava falando do mundo, não estava falando, Deus não entregou a Isaías coisas sobre as pessoas do mundo. Deus entregou a Isaías coisas sobre o povo dele, sobre o povo escolhido. Amém? Ou seja, sobre nós, a igreja de Jesus. Primeiro ponto, um povo rebelde. Isaías 1:3 diz assim: o boi reconhece o seu dono e o jumento conhece a manjedoura do seu proprietário, mas Israel não conhece. O meu povo não compreende. Nesse versículo, meus amados, Deus expressa um comparativo entre nós, o povo escolhido, um boi e um jumento, falando que esses animais reconhecem os seus donos, que os alimenta e os mantém seguros. E o povo escolhido por Deus não o compreende, não o conhecem. Ou seja, um povo sem intimidade com Deus. Meus amados, porque nós
Nós, eu me incluo sempre, porque essa palavra primeiro falou comigo. Primeiro ela moeu eu por inteiro. Porque muitas vezes nós não reconhecemos o que Deus está pedindo para nós fazermos. Se é Ele que nos alimenta, se é Ele que nos protege, se é Ele que comprou a nossa vida por sangue. Por quê? Por que nós fazemos isso? Isso é para pegar e ficar pensando mesmo. Por que eu faço isso? Porque eu permito que o pecado me mantenha ainda cativo a ele? Ah não, Satanás não, é permissão nossa. Não é Satanás não, é permissão nossa. Ponto 2. Desdém por ofertas falsas. Eu acho muito interessante que assim, nós não combinamos, eu e minha esposa não combinamos sobre essa parte, tanto que ela nem leu, na verdade, esse esboço. Ela não leu. E ela trouxe uma palavra de oferta que fala muito também sobre isso aqui. Desdém por ofertas falsas. Isaías 1:11. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor. Para mim, chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos. Para este versículo eu quero trazer para vocês um trecho de um livro que eu tenho lido nos últimos meses, já posso falar. Fundamentos Apostólicos é o título do livro, do escritor Art Katz. Quero ler Levíticos 8, do 15 ao 16, que diz assim, ó. Moisés sacrificou o novilho e com o dedo pôs um pouco do sangue em todas as pontas do altar para purificá-lo. Derramou o restante do sangue na base do altar e assim o consagrou para fazer propiciação por ele. Moisés pegou também toda a gordura que cobre as vísceras, o lóbulo do fígado e os 2 rins, com a gordura que os cobre, e os queimou no altar. Mas o novilho, com o seu couro e sua carne e o seu excremento, ele os queimou fora do acampamento. Fora do acampamento. Observaram que as vísceras, as entranhas, as gorduras viscerais, os órgãos, ele queimou onde? No altar. E o couro e a carne e os excrementos, ele queimou fora do acampamento, como o Senhor lhe havia ordenado. Para nós, agora pode responder, meus amados, para nós, o que é mais valioso, vamos dizer assim, o que seria mais importante, mais útil, as entranhas ou o couro e a carne? Podem responder. Mas para Deus não. Para Deus não. Para Deus é o que está lá dentro. É o que é mais importante. Aqui dentro. Eu vou ler o que está escrito naquele livro. As coisas que são aprazíveis para Deus são as partes internas, não as externas. A obra de Deus no homem interior, nos lugares, a obra de Deus no homem interior, nos lugares escondidos e nas coisas que nascem da luta interior. Essas ofertas que o agradam. Se oferecermos nossa personalidade, nossa sabedoria e nossa capacidade carnal a Deus, é porque não temos a parte interior para oferecer. Pois nunca aprendemos a descansar ou esperar em Deus. As ofertas aprazíveis a Deus são geradas na profundidade do nosso interior, quando suportamos os sofrimentos e a vergonha da cruz. Essas são as que Deus valoriza. Laura, mas o que tem a ver o que você está falando com o que a tua esposa falou? Busque se o seu irmão tem algo contra você, ou se você tem algo contra o seu irmão, vá e conserte antes de ofertar, senão sua oferta não vai ser agradável a Deus.
Você quer algo mais duro de quebrar do que o orgulho humano? Caminho de volta nada mais é do que quebrar o orgulho. É voltar atrás, ir até o nosso irmão, reconhecer o nosso erro, ou até muitas vezes não erramos, mas pedir perdão porque a gente sabe que o nosso irmão tem algo contra a gente. Isso tem que sair lá de dentro da gente, tem que nos mortificar de dentro para fora, tem que nos transformar de dentro para fora, para que isso seja possível. Porque se não for dessa maneira, meus amados, nós não estaremos fazendo isso de verdade. Nós estaremos fazendo isso só para cumprir tabela, só porque o nosso líder pediu, porque o nosso discipulador pediu. Só que isso vai bater aqui no forro de isopor e cair no chão. Não vai ir para o céu. Não vai alcançar o Senhor. Não vai chegar às narinas do Senhor com um aroma suave, um incenso suave de adoração. Aleluia. Ponto 3. O mau comportamento. Isaías 1,16. Lavem-se, limpem-se, removam as suas más obras para longe da minha vista. Porém, parem de fazer o mal. Deus nos chama para abandonarmos as práticas pecaminosas, nos purificarmos, nos arrependermos dos nossos pecados, termos uma mudança de atitude e voltarmos para Ele. Uma verdadeira metanoia, uma mudança de mente, uma mudança de atitude. Meus amados, não tem como nós aceitarmos o Senhor como o nosso Senhor e Salvador, de verdade, de fato e de verdade, e continuar tendo as mesmas velhas práticas. Não tem como. Não é um passe de mágica também. Só que você tem que ver na pessoa um desejo de luta diária, de perseverança diária, de constância, de buscar, de ritmo, de cadência em busca disso. Não é somente falar, não, eu estou fazendo, mas você não vê. Deus não vê na pessoa um real desejo de mudança. Aquela busca diária incansável em mudança. Aonde busca isso, Lauro? Na palavra de Deus. Através da revelação do Espírito Santo. Que é o único que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Não é o que o homem vai falar. Tudo o que eu falar aqui para vocês, se você não tiver com o coração aberto para que o Espírito Santo entre e faça a mudança, nada vai adiantar. Quarto ponto, desonestidade e práticas comerciais corruptas. Isaías 1, do 22 ao 23. Sua prata tornou-se escória, seu licor ficou aguado. Seus líderes são rebeldes, amigos de ladrões. Todos eles amam o suborno e andam atrás de presentes. Eles não defendem os direitos do órfão e não tomam conhecimento da causa da viúva. A prata, símbolo da riqueza, perdeu o valor, perdeu a pureza, tornando-se escória. A parte mais desprezível, coisa ou indivíduo relés. Sabe o que é relés? Tipo, relé mesmo, sabe? Põe de lado. Desprezível aos olhos de Deus. O licor simbolizando o vinho, que simboliza alegria, ficou aguado. Perdeu a pureza, perdeu a qualidade e perdeu a essência. Homens e mulheres que sobem em púlpitos e pregam uma falsa doutrina, gerando um povo flácido e gelatinoso. Fazem apenas espetáculo visando fins lucrativos. Não pregam o evangelho verdadeiro, que é a cruz. O evangelho verdadeiro, meu amado, é tome sua cruz e siga-me. Usa um ego humano para iludir mentes e corações, que se alimenta somente do que ouve. Não busque intimidade com Deus. Conhecedores da letra, porém vazios e podres, com o sepulcro caiado. Limpo por fora, coisa mais linda por fora, mas uma podridão só por dentro. Vem todo domingo, toda terça, aqui na frente, pula, alegria, luz, fumaça.
mas da porta para fora uma podridão. A ponto do filho, ou filha, esposa, falar quem é aquele que está lá dentro e quem é esse que está aqui fora, eu não conheço, são duas pessoas diferentes. Nós temos que ser crentes, meu irmão, minha irmã, evangélico, aqui, ali, lá e acolá. Não é só aqui dentro. Nós temos que ser testemunhos vivos do Senhor, porque Cristo em nós, a esperança da glória, em todo lugar que nós estivermos. O evangelho verdadeiro é cruz. E a cruz não é uma madeira beneficiada. Ela é pesada, cheia de farpa. Machuca. É dura. 5. Arrogância e altivez. Isaías 2:12. O Senhor dos exércitos tem um dia reservado para todos os orgulhosos e altivos, para tudo o que é exaltado, para que eles sejam humilhados. Cada dia mais, meus amados, presenciamos pessoas orgulhosas, cheias de justiça própria. Não aceito confronto de forma alguma. Não aceito direcionamento de maneira alguma. Ser humano nenhum vai falar o que eu tenho que fazer ou não fazer. Não vai mesmo. Se você não crê que o Senhor usa o ferro para afiar o ferro, não vai mesmo. Se você não crê, como diz o nosso pastor Michel, que Deus vai colocar na tua vida um outro comedor de feijão, um soltador de pum, para te direcionar, não vai fazer mesmo, não vai acontecer. Se continuar altivo e arrogante da maneira que é, não vai ter jeito, porque você não vai aceitar direcionamento. Pessoas altivas, cheias de si mesmas, somente elas têm razão, somente ela tem o conhecimento. Pessoas que exaltam-se a si próprio, dizendo, deixando de lado o que deve ser exaltado de verdade, que é Jesus. Que deve ser exaltado e louvado, meus amados, é o Senhor, não somos nós. Nós não somos nada sem Cristo. Esse que vos fala, sem Cristo é podre. Esse que vos fala, sem Jesus, estaria num lamaçal de pecado, pútrido, fétido. Esse que vos fala. Então, meus amados, nós não temos luz, nós não geramos vida sem Jesus. Somente com Jesus nós vamos fazer alguma coisa. Que nós por nós mesmos, nós sem Jesus, nós somos trevas, nós não temos luz própria. Então quem deve ser exaltado é o Senhor, quem deve brilhar é o Senhor. A face que deve resplandecer é a do Senhor, não a nossa. Para estes que são altivos e orgulhosos, o fim é trágico, é a humilhação. 6. Os falsos deuses. Isaías 2, versículo 17 e 18. A arrogância dos homens será abatida, e o seu orgulho será humilhado. Somente o Senhor será exaltado naquele dia, e os ídolos desaparecerão por completo. Homens se achando semideuses. Meus amados, porque o Senhor colocou no meu coração que Ele estava falando através de Isaías dos tempos de hoje. Nunca vimos tanto todos esses sinais que será dito aqui, todas essas características comportamentais que vai ser dito aqui hoje. Nunca se viu tanto como estamos vendo ultimamente. Lembrando, reforçando, estamos falando daqueles que se dizem cristãos. Estamos falando de nós, que vivemos dentro da igreja, que nos comprometemos com as coisas de Deus. Homens se achando semideuses, ensinando segundo o seu próprio entendimento,
Pessoas pondo bens materiais, filhos, maridos, esposas, no lugar de Deus. Nunca vimos tanto como ultimamente. Sacerdote, segura o cinto. Homens tão frouxos que a voz dentro de casa é a da mulher. Quem manda e desmanda é a mulher. Quem ordena a casa, quem direciona a casa é a mulher. Sendo que a palavra do Senhor fala o contrário. Não se ache o machão eu falando isso, não. A sua esposa é o seu radar. A sua esposa, Deus colocou do seu lado, que não colocou atrás e nem embaixo, colocou ao seu lado, para ela chegar, amor, não é por aí. Eu acho que se a gente for por aí, Deus falou comigo, porque Deus fala mais, elas são mais sensíveis do que a gente, com certeza. Se nós formos por aí, meu amado, nós vamos se dar mal. Agora, se nós tivermos o conhecimento do Senhor, sabermos que Deus colocou essa pessoa ao nosso lado para nos auxiliar, nós vamos ouvi-las. Se nós acharmos que ser sacerdote é ser macho, nós vamos falar, mulher, cala-te, porque a voz de comando é minha. Vai dar com os burros na água. E nunca vimos também famílias, como ultimamente, sendo coordenadas tanto pelos filhos. Quem manda dentro da casa é o filho. Eu não vou porque o bebê tem que dormir. Não vou porque o bebê tem que mamar. Não vou porque o bebê. É uma bênção de Deus, uma herança do Senhor? É. Só que você não pode pôr ele como coordenador da sua casa. Filho obedece e ponto. Filho obedece e ponto. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então tá bom. Imoralidade e licenciosidade. Isaías 3,16. O Senhor diz: por causa da arrogância das mulheres de Sião, que caminham de cabeça erguida, flertando com os olhos, desfilando com passos curtos, com enfeites tinindo em seus calcanhares. Licenciosidade, característica de licencioso, de quem age indisciplinada e desregradamente. Lubricidade, qualidade do que se opõe à decadência, ao pudor. Devassidão, que age de maneira desregrada, sexual ou moralmente. Meus amados, nós estamos querendo falar aqui que vocês, mulheres, não tem que se arrumar, andar bonita, cheirosa. Tem que, com certeza, usar uma joia, um brinco, com toda certeza. Tem que vocês são a preciosidade do Senhor, as meninas dos olhos de Deus. Porém, estamos trazendo aqui o quê? É para que isso está sendo usado? Para ficar desfilando em passos curtos e com lares sedutores, como se fossem um produto de leilão? Quem dá mais leva? Mulheres que não se valorizam, não se santificam, caem em pecado por não dominar os desejos da sua carne. Meninas, jovens, santifiquem-se, guardem a sua santidade, descansem no Senhor, porque Deus já preparou para vocês o varão. Já está no coração de Deus. Vocês não são um produto de leilão. Vocês são escolhidas pelo Senhor, separadas pelo Senhor e guardadas pelo Senhor, para aquele que Deus já prometeu, para aquilo que Deus já preparou. Amém? Glória a Deus. Todos estão entendendo até o momento? Meu Deus, o relógio voa. Hedonismo e libertinagem. Isaías 5:11. Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se e se esquentam com o vinho até a noite. Ai dos que se levantam cedo para embebedar-se. A passagem expressa
uma condenação àqueles que começam a beber logo pela manhã, como parte de seu ritual diário, e se esquenta com vinho até a noite. A expressão esquenta com vinho enfatiza a intensificação da bebedeira ao longo do dia, ao ponto de a bebida tornar-se uma fonte de prazer e calor. Quero ressaltar aqui, meus amados, que aqui nós estamos falando somente de bebida alcoólica. Não estamos falando somente disso. Estamos falando aqui também do quê? Redes sociais, celular, futebol, trabalho, até o sexo lícito. Até o sexo lícito. Ô Laura, mas por que o sexo lícito? Amado marido, amado sacerdote, sua esposa não é um depósito. Sua esposa não é um tijolo de 8 furos. Entenderam? Elas são um tesouro que o Senhor confiou a nós, homens. Isso que elas são. Elas são um tesouro que o Senhor Deus confiou a nós. Então, meus amados, não se embebedem do sexo lícito, não se embebedem das redes sociais, não se embebedem do seu trabalho, não se embebedem do seu celular, a ponto de muitas vezes acordar, a primeira coisa que vai fazer, celular. Esquece até de agradecer ao Senhor pela misericórdia dele que nos alcançou, e nós podemos respirar mais um dia. Ou vocês não sabiam, meus amados, que hoje nós acordamos, todos nós que estamos aqui, acordamos e puxamos o ar que encheu o nosso pulmão por causa da misericórdia do Senhor que nos alcançou mais um dia. E infelizmente, quantos aqui acordaram e não agradeceram por isso? Não tem glória a Deus, aleluia agora. 9. Ações enganosas. Isaías 5, 18 ao 21. Ai dos que se prendem à iniquidade com cordas de engano, e ao pecado com cordas de carroça, e dizem que Deus apresse a realização da sua obra para que a vejamos, que se cumpra o plano do Santo de Israel, para que o conheçamos. Ai dos que chamam ao mal bem, e ao bem mal, que fazem das trevas luz, e da luz trevas, do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e inteligentes à sua própria opinião. Sabe, meus amados, aquelas pessoas que mantêm aquele pecadinho de estimação, sabe? O famoso, nunca tão falado como não dá nada, ou nada a ver, ou não, esse é no tempo da lei, agora vivemos da graça. Sim, com toda certeza vivemos no tempo da graça. Só que o Senhor não fala peque todo dia. O Senhor não fala peque. Não. Ele fala sede santo como eu sou santo. Glória a Deus. Então, meus amados, nunca teve tanto o não dá nada e o nada a ver. Só que, meus amados, isso leva a pessoa a ponto desses pecados se tornarem uma iniquidade. Por que iniquidade? Porque ela cauteriza a mente da pessoa, a ponto dela praticar esses pecadinhos escondidinhos debaixo do tapete, aqueles pecadinhos pequenininhos. Com licença. Aqueles pecadinhos pequenininhos. Que não, mas é só um pecadinho. Não tem pecadinho e pecadão. Pecado é pecado. É só uma mentirinha. Não existe mentirinha. Mentira é mentira. E o pai da mentira é Satanás. Amém? O pai da mentira quem é? Então, não tem mentirinha. Ah, só faz de conta. Ah, omissão. Omissão é mentira. Pronto, você escondeu a mentira. Só que isso gera
a prática disso é tão natural já para a pessoa, que gera essa cauterização de mente, que ela já faz e não se arrepende de mais nada. Afinal é só fazer e pedir perdão que está tudo resolvido. Brisa. Até quando? Até quando? Até quando? Muitos conseguem transpor uma muralha, uma montanha, mas trupica numa pedra britada desse tamanho assim, ó. Laura, você é santo? Mas nunca. Peco. Só que é um acidente pecar. Não erro porque é prazeroso para mim. Vivem flertando com Satanás. Estão exatamente onde Satanás quer. Dentro da igreja. Pois assim, envergonham o nome de Jesus. Transformando o santo em profano. Dando falso testemunho de Cristo Jesus. Levando as pessoas que ainda não conhecem Jesus a pensarem: por quê? Por que vou me converter? Por que eu vou para aquela igreja? Por que eu vou para a church de parede preta? Se fulano vai para a igreja e tem vários compromissos lá, entre aspas, né? Vou lá para um líder ficar... cara, por que você não vai para o Tadel, meu amado? Meu irmão, por que você não foi para o Life, mano? Poxa, amado, vai, vamos lá, vamos andar junto. Por que você não foi para o culto? Meu irmão, isso não é encheção não, cara. Isso é amor. Se o teu líder não faz com isso, vá até ele e fala: por que você não me ama? Se o teu líder não faz isso com você, vá até ele e fala: por que você não me ama? Porque eu falto, e você nem dá bola. Então leva essas pessoas a pensarem nisso. Eu vou lá para quê? Eu assumir todos esses compromissos, um cara me enchendo o saco, me enchendo a paciência. Se eu posso ficar aqui, não tenho compromisso com nada, ninguém está me pegando no pé. E o cara que vai lá, tem tudo isso, tem as atitudes iguais ou muitas vezes piores do que a minha. Meus amados, assim, com muito temor eu vou falar, eu tenho um conselho para você que faz isso. Saia da igreja de uma vez. Saia. Porque isso envergonha o nosso Senhor. Isso nega o sangue de um inocente que verteu na cruz para nos dar a vida. Isso envergonha o Evangelho. Cristo em nós, a esperança da glória. Então as pessoas que estão ali fora, sedentas pelo amor de Cristo, morrendo prisioneiras do pecado, é em nós a esperança da glória. É através de nós que Jesus vai se manifestar na vida dessas pessoas. Nossos pastores sempre falaram, o pastor Alex fala, o pastor Michel sempre falou: primeiro nós ganhamos a pessoa para nós. Por quê? Porque a pessoa tem que se apaixonar por Cristo nas nossas atitudes. Não no que a gente fala. Sim, através das nossas atitudes. As pessoas têm que se apaixonar por Cristo, que vai gerar dentro dela uma paixão que vai levar ela até um life, de um life vai levar até um culto, e no life ou no culto ela vai conhecer o amor de Cristo. E ali o Espírito Santo vai entrar nela e vai convencer ela do pecado, da justiça e do juízo. Aleluia. Então, meus amados, essas pessoas que têm essas práticas, elas estão enganando a si mesmas. Elas estão achando que vão habitar no céu, mas não vão. Estão indo a passos largos para o inferno. Isaías 5:23. Ai dos que por suborno, ponto 10, injustiça. Isaías 5:23. Ai dos que por suborno absolvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Querem ato de injustiça mais doloroso e mais escandaloso do que negar a Cristo? O inocente morreu. O inocente foi crucificado pela morte, foi morto pela morte mais vergonhosa que existia na época. Crucificação. Meus amados, Jesus não foi crucificado de tanguinha, como aparece nas imagens. Ele foi crucificado nu.
que para um judeu expor as suas partes íntimas é um ato mais vergonhoso que existia na vida de um homem e de uma mulher. Então ele foi envergonhado na cruz por nós. Ele foi massacrado na cruz por nós. O sangue dele verteu na cruz por nós. Isso também nos leva a tornarmos insensíveis à presença do Espírito Santo, quem é afinal que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, se nós não temos o Senhor conosco, certamente nós vamos ficar insensíveis à presença do Espírito Santo. Nós vamos nos tornar insensíveis ao que Deus quer fazer nas nossas vidas. A mudança, a transformação que Deus quer fazer é através do Espírito Santo. Então, se nós não tivermos a sensibilidade do Espírito Santo de Deus, da presença do Espírito Santo, Deus não irá conseguir fazer o que Ele quer fazer, em primeiro lugar, nas nossas vidas, depois, através das nossas vidas, porque primeiro é em nós. Aleluia. João 16, 8 ao 11, quando Ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque o homem não crê em mim, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Ponto 11. Exploração dos pobres. Isaías 10, do 1 ao 2. Ai daqueles que fazem leis injustas, que escrevem decretos opressores, para privar os pobres dos seus direitos, e da justiça dos oprimidos do meu povo, fazendo das viúvas sua presa e roubando dos órfãos. É um alerta para aqueles que criam leis opressoras e que tiram o direito dos pobres e das viúvas. Jesus veio e mudou tudo isso. Vamos ver o que diz em Provérbios 22 e 23. Não explore os pobres por serem pobres, nem oprima os necessitados no tribunal, pois o Senhor será o advogado deles, e despojará da vida os que os despojarem. Mateus 25:40. O rei responderá: digo-lhes a verdade, o que vocês fizerem a algum dos meus menores irmãos, a mim fazerão. Lucas 4:18. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, e Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista. Proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Tiago 1:27. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper. Como sempre, meus amados, nós temos que achar um ponto de equilíbrio, porque muitas vezes pessoas podem se apoiar nisso e falar: você viu o que está sendo dito lá na palavra do Senhor, né? Que você tem que ajudar o pobre e o oprimido. Com toda certeza nós temos que ajudar, com toda certeza. Só que daí tem os jaguaras, os vadios, com o perdão da palavra, meus amados, os vagabundos mesmo, os vagal, aquele que gosta de não fazer nada, que estão sempre querendo ajuda, sempre, mas não se ajudam, não trabalham, estão sempre culpando os outros e jogam esses textos na cara dos que, com muito esforço e abnegação, estão tentando ser justos e operar a justiça de Deus. A Bíblia trata com muita seriedade o equilíbrio a questão da preguiça e da falsa dependência, especialmente quando alguém se recusa a trabalhar e vive cobrando a ajuda dos outros, sem responsabilidade e esforço. A Bíblia condena a preguiça. Provérbios 6, do 6 ao 11.
Observe a formiga, preguiçoso. Palavra do Senhor, meus amados. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem nem chefe, nem superior, nem governante. E ainda assim, armazena as suas provisões no verão e na época da colheita junta o seu alimento. Até quando você vai ficar deitado, preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. A sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. Provérbios 20, versículo 4. O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. Quem plantar, meu irmão, não colhe. Quem não plantar, não vai colher. A preguiça gera miséria, frustração e dependência tóxica. Tem casos ainda mais graves. Estão sempre ouvindo, mas nunca chegam a conhecimento da verdade. 2 Timóteo 3,7. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem chegar ao conhecimento da verdade. Nem se Jesus viesse discipular pessoalmente, em carne de volta, o benção não muda. Ele não muda, fica no mesmo jeito. Nem se o próprio Jesus viesse discipular. Não se escandalize. Não precisa falar que esse cara está falando de heresia. Não. Quero citar um exemplo. Quem foi discipulador de Judas? Quem foi discipulador de Adão? Quem foi discipulador de Geazi? De Saul? Deus, Jesus, o próprio Deus. E o que deu? 12, último, vida decadente. Isaías 22:13. Mas ao contrário, houve júbilo e alegria, abate de gado e matança de ovelhas, muita carne e muito vinho. E vocês diziam: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. A vida decadência, meus amados, nada mais é do que o resultado de todas essas atitudes reprováveis. Plantou abacaxi, não vai colher morango. Não adianta. Você não vai conseguir plantar abacaxi, que é azedo, ácido e espinhoso, para colher um moranguinho doce e macio. Um abismo puxa o outro. A vida decadente nada mais é do que o fruto de tudo isso que foi semeado numa vida pecaminosa dentro da igreja. Como dizia minha avó, e acredito que muitas avós que estão aqui, ou do que estão aqui, dizia ou diz: cresça e apareça. Sim, meus amados, eu sei que é muito forte, é muito pesado o que eu falei, que eu trouxe nessa noite através do Espírito Santo do Senhor. Só que isso, meus amados, é o evangelho da cruz. Isso é o verdadeiro evangelho. Não existe outro caminho. Marcos 1,14. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Essa foi a primeira pregação de Jesus em público. Ele nos trouxe para um reino de justiça. Nos comprou do império das trevas e nos transportou ao reino do Filho do seu amor. Ponha-se de pé, meus amados. Ponha-se de pé. Nós vamos estar ouvindo um louvor agora. Eu gostaria que você, se você puder, feche os seus olhos. Feche os seus olhos. E clame ao Senhor. Clame ao Espírito Santo de Deus, que está neste lugar. Peça a Ele: Senhor, o que o Senhor quer para mim?
através desta palavra trazida nesta noite, Senhor. Deus, o que em mim ainda não te agrada, Pai, o que eu tenho feito, Senhor, que me afasta da sua presença, Pai. O que eu tenho feito, Senhor, que me reprova, Papai, aos teus olhos, Senhor. É você e Deus, meu amado. É você e Deus. Enquanto esse louvor toca, agora eu queria te fazer um convite. Se você já é seguidor de Jesus, mas esta palavra te levou a um nível mais profundo de arrependimento, corra aqui na frente e prostra-se diante do Senhor, aos pés da cruz. Não é diante de homens, meus amados, é diante do Senhor. Se você já é um seguidor de Jesus e esta palavra te levou a um nível mais profundo de arrependimento, corra até aqui à frente. Não perca essa oportunidade. Não deixe o seu orgulho te travar. Não deixe a vergonha do que as pessoas irão pensar te travar. Não perca a oportunidade que Jesus, o Senhor, está te dando. Sacia o meu ser, sacia o meu ser. É diante do Senhor, meu amado. É diante do Senhor, meu amado. É o Senhor que te convida. É o Senhor que te convida. Renda-se diante do Senhor, meu amado. Renda-se diante do Senhor. Deixe Ele estourar as amarras. Deixa Ele estourar as correntes que te mantém cativos. Essas práticas decadentes. Entregue ao Senhor, confesse ao Senhor, entregue a Ele, entregue aos pés da cruz. Somente Ele poderá mudar através de uma decisão sua. Somente o Espírito Santo poderá fazer uma transformação através da sua decisão, da sua entrega. Aleluia. Coloquem-se de pé, meus amados. Vamos orar. Coloquem-se de pé. Vamos orar ao Senhor. Coloquem-se de pé. Pai, em nome do Teu Filho Jesus, queremos em primeiro lugar, Senhor, agradecer a Ti, Deus, pela oportunidade, meu Pai, que o Senhor nos deu nesta noite, Pai, de podermos estar aqui, Pai, na Sua casa, Deus, sendo, meu Pai, edificado através da Tua palavra, Senhor, sendo, Senhor, transformado, Senhor, através do poder do Teu Espírito Santo, Pai. Senhor, entregamos, Pai, diante de Ti, Pai, todas as nossas práticas, Senhor, que não agradam a Ti, meu Pai.
Senhor, nós permitimos, nós dizemos sim ao Teu Santo Espírito. Vem em nós e faz uma transformação. Vem em nós e faz uma transformação. Sim, Santo Espírito, transforma-nos de dentro para fora. Sim, Santo Espírito, usa-nos, Deus, para fazer a Tua vontade, Senhor, nessa cidade, Senhor. Em nome de Jesus, aleluia, glorifiquem a Deus, aleluia, louvado seja o santo nome de Jesus, aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Uma forte salva de palmas ao único que é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Glória a Deus.